Trago um abraço para o pastor Alberto, que me abençoou para estar aqui. Hoje tinha um evento, um evangelismo, inclusive queria que eu estivesse lá, mas eu falei, já estou escalado lá, não tem como, já estamos ajustados para esse dia, e eu agradeço a Deus, tá? Muito obrigado, pastor Rodrigo, que compartilhou essa palavra. Confesso que eu estou com um pouco de debilitação, estou fazendo um tratamento dentário, e isso gera alguns transtornozinhos, mas estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E ouvindo Deus falando através dos irmãos, muito em cerca de adoração a Deus, peço ao irmão que abra sua Bíblia no livro de Jó. Se quer falar de adoração, está aí um personagem que soube adorar a Deus, e nós aí vamos tirar algumas lições, se podemos dizer assim, desse personagem extraordinário que foi esse homem chamado Jó. A palavra de Deus, capítulo 1 de Jó, diz assim, vamos ler o capítulo 1, o versículo de número 1 e o número 8 e o 9, bom? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens, ele, sua casa e tudo quanto tem, e a obra de sua mão o abençoaste? E o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema de ti em tua face. Eu louvo a Deus que Deus deixa sempre alguém para nos destruir. Esse contexto de Jó, você pode sentar. Esse contexto de Jó, ele é conhecido, nós louvamos isso, nós ouvimos falar disso, mas às vezes a mensagem que isso quer nos expressar, a gente deixa escapar. E vendo esse personagem chamado Jó, que alguns dizem que ele viveu no período do nosso pai da fé, Abraão, patriarcal, alguns tentam alegar que isso é uma alegoria, que é um feitiço, mas não é uma história, até porque em Ezequiel, esse personagem vai ser citado, Ezequiel 14, versículo 20, ele vai ser citado como um dos amigos de Deus. Então Jó é alguém realmente que Deus vai confiar um testemunho, que Deus vai dar testemunho tanto na terra quanto no céu. E Ezequiel, interessante que Deus está falando do profeta que no meio daquela idolatria que havia, no processo em que Deus está chamando Ezequiel para profetizar, Deus fala, ainda que se houvesse naquela cidade Noé, Daniel e Jó, ele só livraria suas próprias vidas, por causa do nível em que aquele povo se encontrava de distante, de inclinação em idolatria diante de Deus. E Deus, lá em João capítulo 4, diz que ele procura verdadeiros adoradores, que adore ele em espírito e em verdade. Quando eu penso Deus olhando para a terra e ver Jó no seu dia a dia, eu fico que Deus fica alegre, porque ele encontra alguém que extraiu de Deus algumas características que é de Deus, porque Jó é alguém que é sincero,
Jó é alguém que é reto no seu modo de viver. Jó é alguém que é justo. Se nós olhar para essas características, nós vamos dizer, aqui tem uma pessoa que é vencedor, que é alguém que vence com facilidade. Eu penso que o diabo às vezes tentava armar laço para ele, mas porque ele é alguém que teme a Deus, que se desvia do mal, o diabo não consegue com as suas armadilhas. Foi lido aqui na abertura o Salmo 91. Dentro desse salmo nós vemos muitas as ciladas do diabo para tentar apanhar o servo de Deus. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, por ele estar debaixo dessa sombra, ele alcança a condição de descansar, de ter segurança, de desfrutar de um discernimento quando é o ataque do diabo e quando não é, e quando ele precisa se refugiar em Deus, e quando ele pode agir porque ele está debaixo da sombra do Onipotente. Veja que esse contexto de Salmo 91, nós temos ele como uma oração, até porque ele vai dizer lá já no finalzinho, versículo 15, que ele clamará a mim e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Ou seja, nós temos oportunidade de viver angústia, mas se nós desviarmos dos mal e clamarmos a Deus, ele nos livrará e glorificará o seu nome em nossa vida. Então existe uma bênção de Deus reservado para aqueles que nele crê, ainda aqui na terra. Acredite nisso, Deus tem bênção para você. Amém. E olhando para Jó, eu vejo que o diabo, apesar de ele não conseguir tocar Jó, ele apelou. Ele foi até diante de Deus. O texto vai mostrar que os filhos de Deus iam se apresentar a Deus. E um dia em que Deus talvez marcou uma reunião com os anjos, alguns vão dizer que isso aqui são os anjos que vão se apresentar perante Deus. E entre os anjos que temem, que servem a Deus, se apresenta também Satanás entre eles. E nós conhecemos o contexto. E ele vem lá e Deus para a cena e pergunta: Satanás, o que vieste fazer aqui? Ou melhor, o que vieste aqui? E ele diz: da onde veio? E ele disse: vim rodear a terra e passear por ela. E Deus então vai direto ao assunto: observar-te o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele. Precisamos de Jó nesses dias. Glória a Deus que houve Jó lá naqueles dias, mas nós podemos ter essas características de Jó, podemos assumir essas responsabilidades que o Senhor nos confiou. E o diabo vai então questionar: também tu cercar-te eles de bem, adorar a Deus quando tudo vai bem, é muito fácil. É isso que ele está querendo dizer. Servir a Deus, como ser pastor com uma igreja cheia, é fácil. Servir a Deus com a dispensa cheia, com o salário caindo todo mês, sem precisar se esforçar muito, é fácil. Quero ver servir a Deus quando lhe falta tudo. Quero ver ser fiel a Deus na escassez. O diabo começa a argumentar, coloca a situação difícil, toca no que ele tem, vai ver se ele não vai blasfemar na tua face. Aqui eu vejo uma grande situação que às vezes passa despercebido. A vida, ela nos cerca diariamente com circunstâncias para ver quem realmente nós somos. E se nessas circunstâncias vamos blasfemar contra Deus, vamos murmurar contra Deus, ou vamos reconhecer a Deus e adorar a Deus através da circunstância. O diabo ele vai alegar que Jó não servia a Deus de sinceridade coisíssima nenhuma, que Jó só servia pelo que Deus estava abençoando. Então Deus permite que o diabo vá e toca em tudo que Jó tem. E aí eu pensando nisso, a minha mente voa, porque eu vejo nesta hora que o diabo apressadamente sai. O texto diz que ele sai da presença de Deus. E eu penso que ele vai ao seu ninho, ao seu esconderijo, ou seja, lá no seu quartel maligno, se reúne com seus principais cabeças de
postura, e ele lá vai arquitetar o plano para atentar contra a vida de Jó. Observe que para atacar, o diabo se organiza para tentar nos derrubar. Ele tenta de estratégia, ele vai organizar uma guerra diretamente contra Jó. Eu ouço muito dizer que nós estamos em guerra. A nossa batalha não é contra a carne, é verdade, e nem contra o sangue, mas existe uma batalha, uma guerra que precisamos vencer. E aqui está o tema da mensagem: vencendo o diabo com adoração. Como for alguém para a guerra, como podemos guerrear nesse campo onde o diabo é feroz, onde ele vem com estratégia maligna e vem com todas as artimanhas, usando pessoa, usando recurso, usando enfermidade, usando diversos subterfúgios para tentar nos abater, para tentar nos intimidar, para tentar nos calar. Nessa situação existe ainda uma ferramenta que você usa ela tem muito o seu efeito. É a adoração. O diabo então planejou tudo que tinha. E aí o capítulo 1 começa a descrever a situação do versículo 14. Um dia em que os filhos de Jó, na casa do primogênito, estão reunidos no dia do aniversário, ou seja, no dia do nascimento, no dia que representava o dia de muita felicidade para Jó. Foi o dia que o diabo arquitetou para atacar. O dia que parecia dia de comemoração, agora veja o que acontece. Versículo 14: eis que o mensageiro chega correndo, os bois labravam junto a jumento, passia junto a eles, e tomaram os moços a fio a espada. Os sabeus entraram em ação e uma guerrilha contra aqueles moços que guardavam jumento e boi, e ele mata todos os servos de Jó, e só um escapa. E esse um chega diante de Jó desesperado, tentando explicar a situação. E eu penso que Jó, no meio daquela cena, não sei se é de tarde, porque eles estavam junto com os animais do pasto, então junto comemorando lá os filhos. Então aparentemente parece ser por volta de 2 ou 3 horas da tarde. Eles estão numa situação e aquele homem ele começa lá a se explicar e ele nem acaba de falar, entra outro correndo: Jó, Jó, tu não sabe o que aconteceu? Eu estava lá junto com as ovelhas, fogo caiu do céu, de repente queimou, matou as ovelhas e só eu escapei para te trazer esta. E eu penso que Jó, calma, não é assim, senta aí, bebe água. E veio outro correndo: Jó, Jó, eu estava lá, Jó, estava lá eu junto com os camelos, veio os sabuzeus, eles entraram em ação, mataram os moços, feriram todos eles, levaram os camelos e só eu escapei. Olha aqui, levou a jumenta, levou o boi, as ovelhas, fogo, aparentemente ele diz fogo de Deus, talvez uma coluna, um furacão envolvido com fogo, ou até mesmo um raio, e bateu naquele mato lá e o fogo se alastrou. A visão que o diabo faz parecer que era Deus que estava fazendo aquilo tudo na vida de Jó. E agora a arma fatal que parecia que para o diabo dizer, agora ele vai blasfemar. E eu penso que ele, com toda a precisão que precisava de uma palavra de blasfêmia, então até então um está consolando o outro. Calma, isso aí a gente conquista de novo. E agora Jó entra outro. O outro entra desesperado: Jó, estava eu lá na casa do filho do primogênito, todos os filhos, 7 filhas, 3 irmãs estavam lá, comendo e bebendo junto com ele, e de repente um vento do deserto soprou sobre a casa, bateu nos 4 cantos e a casa caiu. Eu escapei, só eu escapei para te trazer esta nova. Eu penso que o diabo estava lá reportando tudo, o demônio lá com a sua câmera, quem sabe, eu não sei que maneira, mas ele precisava de uma prova.
diabo faz as coisas com tanta certeza, esperando que nós vamos pecar para Deus, pecar contra Deus, pecar contra nós mesmos, porque quando pecamos, não pecamos apenas para fazer alguém errar, pecamos contra a nossa própria natureza, e contra isso nós mesmos nos machucamos. Ainda que o pecado aparentemente parece ser uma solução, parece ser algo, um recurso de imediato, parece ser uma oportunidade, é o caminho para a maldição, é o caminho para a morte, não é alívio o pecado, pecado não resolve nada, e o diabo está esperando Jó pecar. E Jó então se levanta, e Jó, ele vai lá e arraspa a cabeça. Ele poderia arrancar os cabelos com aquela situação. Era uma situação em que deveria, que qualquer um arrancaria o cabelo, mas ele vai lá e raspa o cabelo. Ele raspa em sinal de humilhação, ele raspa em reconhecendo a sua limitação, e ele então rasga o seu manto, ele não rasga a sua roupa, ele não mostra a sua nudez, ele rasga a sua capa, a sua manto que representava honra, ele rasga o seu manto, então ele se prostra ao chão, e quando ele se prostra ao chão, ele faz a mensagem mais linda, que em todos os tempos está registrado: eu nu nasci no ventre da minha mãe, e nu voltarei à terra. Deus me deu, Deus tomou. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo que o demônio fica desesperado. Talvez ele gritou: corta, corta, porque não era isso que nós viemos atacar para ouvir. E o diabo sai. Jó fica ali adorando a Deus. A realidade é cruel, a realidade é terrível, mas Jó, em sua fraqueza, em sua limitação, em sua decadência, em sua humilhação, Jó resolve adorar a Deus. Adorar a Deus se faz necessário, independente do que você está vivendo. Se você adorar a Deus, eu vejo adorador aqui, até porque você está aqui, é sinal que você quer fazer a coisa certa, até porque você está aqui, é sinal que você está se submetendo à vontade de Deus. Então, querido, mergulha mesmo, se aprofunda em adorar a Deus, mesmo que lhe falte força, mesmo que lhe falte honra, mesmo que lhe falte as condições favoráveis, adore a Deus. Glória a Deus, aleluia. É muito terrível quando nós somos desmoralizados. É muito triste quando nós somos humilhados. E adorar a Deus, às vezes, nessa situação é muito difícil. É difícil quando alguém chega e diz para você, já falaram isso para mim: você não tem capacidade, você não tem condições nenhuma de estar aí. Um certo dia eu estava na porta da igreja, a serviço, com alegria, e chegou alguém com muita autoridade e disse: você não tem capacidade nem de estar aí. Eu falei assim: amém. As lágrimas veio, mas eu falei: eu vim aqui não para agradar ninguém, eu vim para adorar a Deus. E isso me sustentou, isso me colocou de pé. Jó se coloca de pé na hora mais tenebrosa, ele se coloca de pé e ele resolve adorar a Deus. E o diabo corre. Se ele já era um homem que fazia, o diabo corre, ficar frustrado. E agora, nesse nível, eu não sei o que está acontecendo. Quem sabe Deus está tirando de um nível e levando para outro. Porque quando as coisas ficam mais difíceis, é sinal que Deus está nos capacitando. Em 1 Coríntios capítulo 10, Deus não dá prova acima da nossa força. 10:13, antes com a aprovação, Ele dá o escape para que possais suportar. Aí Jó, ele agora vai ter que sepultar os seus 10 filhos. Jó agora vai ter que lidar com uma falência total. E ele está lá ainda nessa situação, adorando a Deus. Agora novamente o diabo viu que aquela guerra, aquela batalha ele tinha perdido. Então ele vai de novo, outro dia,
em que Deus marcou uma reunião com os filhos de Deus, possivelmente os anjos, e ele vai lá naquela reunião e o diabo chega lá. E Deus diz: ó, o que vieste fazer aqui, Satanás? Da onde vieste? E ele disse: vim de rodear a terra, passear por ela, observar-te, meu servo Jó, porque ninguém na terra, olha o testemunho, continua, ninguém na terra, mesmo tu me incitado, Deus jogou logo para cima dele. Tu não falou? Agora ele falando, né? Tu não falou que ele ia pecar? Tu não disse com tanta propriedade que bastaria tocar no que ele tem, que ele ia blasfemar? Olha aí, demônio, tu perdeu. Se fosse eu, já está comemorando. Tu perdeu. E o demônio com uma carta na manga ainda. Não, pele por pele, osso por osso, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Toca na carne, toca no osso, Deus, e tu verás que ele vai blasfemar de ti na tua face. Ele é ousado, bicho terrível. Se tem uma qualidade, eu posso dizer que ele é perseverante, não desiste, correndo um grande perigo de levar em rumo de Deus, porque ele não tinha direito de estar ali naquela reunião. Ele era anjo, sim, mas anjo excluído, anjo decaído, anjo condenado, mas era anjo. E só por ser anjo, deu-lhe a oportunidade de ele se apresentar diante de Deus, porque até então ele ainda não foi condenado à sentença eterna. E aí isso fica para a escatologia, mas o diabo então recebe uma outra oportunidade de Deus, de tentar Jó, para ver Jó pecar contra Deus. Olha, essa investida já foi pesada. Essa outra agora, a estratégia parece que evolui, e Jó ainda está lidando com as consequências daquela tentação, daquela provação, poderia dizer tribulação. Eu sei que ele está lidando com a situação, e agora o diabo sai, e ele sai com uma outra estratégia. A Bíblia diz que ele desce, quando ele sai da presença de Deus, ele toca da cabeça à planta dos pés, capítulo 2, e ele vai enfermando Jó de tudo que é jeito, de tudo que é enfermidade. Parece que aquela enfermidade que está lá em Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 30, 20, até 28 é menos, mas do 30 até o 60, meu irmão, é tanta enfermidade para desobediente, é tanta enfermidade para quem rejeita Deus. Ah, meu Pai, e lá está Jó recebendo do inferno todo tipo de enfermidade. As enfermidades são tantas que ele não consegue aliviar. Ele vai pegar um cabo de telha para se aliviar, e ele vai ali se consolando com aqueles cabos. Senta, fica sentado, prostrado naquelas cinzas. Ele vai ali, e agora o diabo não se dá por vencido. Ele pega a esposa de Jó, que está vendo a situação, inflamada com as dores, as percas, inconsolada, quem sabe, por causa dos filhos. O diabo agora incita ela, e ela vai dizer: Jó, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus. Ó, talvez a visão dela é a visão de muitos nesse tempo, que a morte é a solução. O suicida resolve, mas deixa eu dizer uma coisa: se suicidar, se resolvesse, muitos que se suicidou perdeu outra oportunidade, porque não está aí para viver a solução. Suicidar não é a solução. Essa teologia é uma teologia satânica, é uma teologia perdida, é uma visão errada. Suicida, a Bíblia diz que o suicida não entrará no reino dos céus. Não dá cabo da tua vida, não resolve desse jeito. Como se resolve? Reconhecendo quem é Deus. Aleluia. Jó vai corrigir ela. Tu aceitaste os bens de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar? Responde, tu fala, mulher, como uma louca. Eu não estou aqui para atirar pedra naquela mulher, porque a situação era muito difícil.
Talvez eu, no lugar dela, acho que eu já tinha cometido diversos crimes. Porque o nível de perca, de sofrimento é muito grande. E ela, por fidelidade, ela não sai de perto de Jó. Ela não abre mão do seu relacionamento. Mas ela parece que ela aceita a proposta do diabo. Retém a tua sinceridade. Deixa de adorar a Deus. Tu vai ficar adorando a Deus aí, tu perdeu tudo. Os nossos filhos, nós temos que sepultar os 10. Isso não é normal. Deus está te castigando, Deus está nos castigando, então retém essa tua sinceridade. E olha, irmão, Jó não era batizado no Espírito Santo. Jó não tinha as escrituras. Jó não tinha testemunho, talvez alguns testemunhos, como o de próprio Moisés, alguns heróis da fé, o testemunho de Abel, mas ele não tinha os mesmos recursos que nós temos hoje. Mas Jó, ele vai corrigir ela, e ele continua ali, adorando a Deus na sua calamidade. Até a calamidade, Jó continua adorando a Deus. Eu sei que muitas situações nos sobrevêm, e aí, às vezes, nós ouvimos e vemos cada um expressando de cada maneira que às vezes entristece. Um dia eu estava observando alguém próximo a mim, e Deus até me deu uma mensagem. A noiva desprovida da graça. A noiva desprovida da graça é aquela que abre mão do seu relacionamento para viver uma vida desleixada. Ela foi titulada como noiva. Já viu aquele filme A Noiva Cadáver? A noiva desprovida da graça é uma noiva morta. É uma noiva que deixou de viver para viver a morte. Alguém consegue viver a morte? Sim, só entrar no pecado. E aí a pessoa vai vivendo a morte, morrendo espiritual, vivendo fisicamente até o tempo que Deus fala, porque Deus falou para Jó, no primeiro, que falou para Satanás: toca em tudo quanto tem, mas não toque na vida dele, não toque na saúde. No segunda espera dessa guerra, Deus falou: pode tocar na saúde, mas não tira a vida dele, porque o diabo tem limite. Deus dá limite para o diabo. Deus permite provação? Permite. Com a provação, Deus já tem um propósito. Com a provação, Deus já tem as suas bênçãos reservadas. E as bênçãos não estão apenas no campo, na esfera terrena. Existem muitas bênçãos que estão na esfera celestiais. E às vezes nós não conseguimos percebê-la devido ao olhar para as circunstâncias, ao olhar para a bravura das adversidades. Mas quando nós olhamos para Deus, nós nos alegramos. Aleluia. Nós ficamos felizes mesmo na aprovação. Eu lembro de um corinho do Paulo André, que ele dizia: a prova está doendo, Jesus, ela me faz. E eu cantava diferente. Eu ficava: a fome está doendo, Jesus, ela me faz chorar. Manda o alimento, Senhor, desse jeito eu não vou aguentar. Quando eu me converti, uma das coisas que Deus nos provou foi na falta das coisas. A gente passou um período comendo fubá. Olha, meus filhos não sabem nem o que é isso. Eu louvo a Deus porque assim, Deus tem dado recurso. Mas como foi bom comer fubá. Foi bom, irmão. Aquele período de provação me fez crescer na fé. Aquele período de provação moldou o meu caráter. Aquele período de provação me fez orar, fez jejuar. Era consagração de manhã, era culto à tarde, era monte de meio-dia, era monte de noite, era vigília, era todo o tempo na casa do Senhor, porque não tinha outra coisa a fazer a não ser buscar a Deus. Aleluia. Hoje nós temos tantas coisas para fazer, né? E pouco tempo para buscar a Deus. Misericórdia. Deus precisa nos provar nesse nível de novo? Não. Por quê? Porque nós já saímos dessa esfera. Nós já aprendemos a adorar a Ele, não pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. E Jó aqui está adorando a Deus nesse nível, porque Deus é e não pelo que Deus dá. Só que
O demônio precisa colher uma palavra de blasfema, porque senão ele ia perder aquela aposta diante de Deus. Ele foi lá e falou para Deus com muita convicção que o homem peca se Deus tocar na saúde dele. Ele foi lá e falou: o homem peca se Deus tocar nos seus bens. Muitos, porém, você não precisa. Olha para si mesmo e diga assim: você não precisa de pecar. Você pode vencer essa aprovação adorando. Ah, mas eu estou desempregado. Continua adorando. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então quem pode abrir essa porta? É Deus. Ah, mas eu estou vivendo meu relacionamento, meu Deus, não sei nem o que falar. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, continua adorando a Deus. Porque o que Deus uniu, não separou. E o que Deus separa, não tem como ninguém unir. Ah, mas eu estou vivendo uma situação, uma enfermidade, ninguém sabe, eu não contei para ninguém. Continua adorando a Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor. E uma causa na justiça, ele é o advogado. Ah, mas o juiz, ele é juiz. Ah, mas o doutor, ele é doutor. Ah, eu preciso de um conselho, ele é o conselheiro. Eu preciso de paz, ele é o príncipe da paz. Eu estou atribulado, Jesus de Nazaré, liberta! Ele é Senhor. Ele é tudo que você precisa. Ele precisou, ele ofereceu para Jesus tudo que ele podia. Eu te dou tudo isso aí, o mundo, eu te dou toda a glória, eu te dou tudo. Se tu, Jesus, se prostrar e me adorar só uma vez. E Jesus falou: só a ele adorará. Parece que Jó nem estava lá naquela cena, mas parece que Jó estava profetizando, não com palavra, mas com atitude. Só a ele adorará, só a ele servirá. Eu estou enfermo, mas eu sirvo a Deus. Eu estou com escassez, mas eu sirvo a Deus. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará. E quando ele se levanta, alamanto ele resta. Aí eu fico vendo Paulo e Silas na prisão. Eles estão lá escurecidos pelas circunstâncias, pela obra de Deus. Eles foram chocateados, eles foram espancados, eles foram humilhados, mas eles não abriram mão da sua fé. E nessa situação, era dois, então ele falou: tu ora e eu canto. E começaram, e a noite foi tomando, e por volta da meia-noite, parece que eles estão se lembrando daquilo que já falou. Eu sei que o meu Redentor vive, e quando ele se levantar, e diz a Bíblia, em Atos 16, que por volta da meia-noite houve um terremoto. Era só os pés de Deus chacoalhando a terra, e o terremoto aconteceu. Deus não matou ninguém, as portas se abriram, as correntes se quebraram, e Paulo e Silas foram honrados pela graça, pela misericórdia, pela presença de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Deus. Às vezes, para vermos a vitória, precisamos desenvolver o processo que Deus nos confiou. Porque Deus deu limite a Satanás, mas Deus deixou Jó resolver algumas questões. Jó podia blasfemar, Jó tinha até a oportunidade de blasfemar, mas Jó resolveu: não vou blasfemar, não vou pecar. E aí Jó sentado lá, o diabo com a sua cartada final, ele chama os seus 3 melhores amigos, homens ricos, prósperos, sábios, estudado, vão lá, se assenta. Quando eles veem a calamidade de Jó, o estado de Jó é tão precário que eles não acham palavra. 7 dias eles ficam em silêncio, observando e se angustiando pelo estado que estava Jó. E agora Jó, em meio àquela situação, Jó abre a boca, Jó rompe o silêncio: maldito foi o dia em que eu nasci. Ele não amaldiçoou ninguém, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E aí ele começa com a sua, desprezando o seu nascimento. Por que a minha mãe me amamentou? Para que eu nasci? Para ver o sofrimento? E nisso os amigos agora começam a tomar a pá. Começa agora
com ação, com a visão ali, o capítulo 4, vai dizer que um dos amigos de Jó, ele sente um arrepio. Ele diz: eu vi o vulto à noite, e eu estava lá, senti aquele arrepio. Ele repreende Jó, e ele vai dizer: mas agora te enfarda-te. Lembra qual era? Tu era inocente. E ele começa a dizer: Jó, tu encorajava os outros, tu levantava os demais, mas a ti mesmo tu não consegue se levantar. Lembra como era você, Jó? E aí ele vai dizer, com o hábito de Deus, parece como um sopro, a sua ira se consome. Uma palavra diz em segredo em meus ouvidos, percebendo um sussurro dele entre os pensamentos de visão da noite, quando cai os homens, o sono profundo, sobreveio um espanto. Agora ele está dizendo, versículo 14: um tremor, todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim e me fez arrepiar o cabelo da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua aflição, e o vulto estava diante dos meus olhos. Calado-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Quem é que está falando aqui? É o diabo. Esse personagem aqui, essa escondida, ele está lá entre os amigos de Jó, querendo dizer: ó, pode alguém ser mais justo do que Deus? Então agora eles estão inflamados com uma teologia que Deus, o justo, tem que vencer a qualquer custo. Não importa o meio, mas tem que ser campeão. O justo só vitória. Aí você diz: irmão, mas tudo bem, só vitória, só vitória. Em Cristo nós somos sim mais do que vitorioso, naquele que nos resgatou, andando em Cristo. Mas não quer dizer que nós vamos ter tudo. Ele está dizendo: ter vitória é preciso passar pelo processo. O apóstolo Paulo diz que todos correm, mas só um é coroado nessa corrida. Nessa corrida existe um que é campeão. Mas em Cristo nós todos podemos vencer. Vencer quem? Primeiro nós mesmos. Segundo, o diabo que nos ataca. E Tiago 4,7 vai dizer: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei qual é a pressão que o diabo está fazendo, mas se você usar a pressão que ele está fazendo contra ele mesmo, ele vai correr de você. Ele vem com pressão para tentar te seduzir. Você usa a pressão contra ele. Como? Se a sedução está chegando, você desvia do caminho. Lembra de José? A mulher veio, ó, correu. Ele inverteu a situação. Ah, foi escandalizado. Ele foi escandalizado até quando a verdade não foi esclarecida. Porque quando a verdade foi esclarecida, José foi honrado. Ah, mas e agora? José manteve-se puro, fiel a Deus. Às vezes a pressão é tanta, como Daniel lá na Babilônia. O rei mandou: todos que estão aqui no meu reino vai ter que comer da minha comida, do meu manjar e da minha bebida. E Daniel disse, capítulo 1:8: assentou no seu coração de não pecar, não se contaminar. Daniel falou: eu não vou, eu penso assim, Daniel não falou isso, eu penso, tá? Se tiver que morrer, eu vou morrer, mas não vou me contaminar. Deus deixou eu vir aqui, então eu estou aqui, mas vou continuar sendo servo de Deus. Eu estou aqui, eu estava no quartel alguns anos atrás, e meus colegas tudo falando: e aí, vamos lá, vamos para aquele lugar lá, para o inferninho. Eu falei: não, eu sou servo de Deus, não preciso de ir para lá para ser feliz, não vou esperar no Senhor. Que isso, irmão? Não, tu quer pregar para a gente? E eles iam. No outro dia voltava, eu estava lá, servindo a Deus, com dificuldade, a prova lá em casa. O meu dinheiro era pouco, ajudava em casa, guardava da passagem, ficava no quartel às vezes, porque para ajudar em casa, guardar a passagem e ir e voltar todo dia não dava, então tinha que fazer um revezamento. Olha só, tem que administrar a situação, colocar a fé em ação e sacrificar sua natureza. É inverter a pressão, porque a pressão das circunstâncias, ela vem, e às vezes é preciso caminhar, às vezes é preciso gastar força, às vezes é preciso gastar tempo, mas não
necessário murmurar. E às vezes precisamos cavar poço, entulhado. Mas se fizermos com oração, se fizermos com fé, se fizermos acreditando que o meu Redentor vive e por certo ele se levantar, quando ele se levantar, ou seja, quando ele der a resposta, até no deserto tu prospera. Aleluia! Até no deserto você vai colher 100 vezes mais. Quando a resposta de Deus chegar, Jó perdeu tudo. A enfermidade está lá, tomando conta do seu corpo. Era pus para tudo que é lado, irmão. Eu sei que é ter pus no corpo. Eu com 8 anos de idade, ontem até lá na igreja falou, viu que a irmã fala assim, tu é um milagre. Aí o outro falou, tu é um milagre. Eu falei, é mesmo, sou mesmo. Me lembrei, realmente Deus faz milagre na nossa vida. Uma mosca, irmão, uma mosca entrou no meu ouvido. Eu morava lá em Tinguá, morava com meu avô era caseiro, tomava conta de um sítio muito bonito lá em o bairro Tabuleiro. Entra ali naquela ponte de Tinguá ali, entra lá para dentro, tem muita terra ali para dentro que precisa ser. Mas eu morava ali. E a mosca entrou, eu não consegui tirar a mosca viva, e passou o tempo, começou a sentir umas dores no ouvido, e aí eu falei com meu avô, ele não entendeu, botou um remédio, aliviou um pouco, e a dor, e aquilo ali foi agravando, botava álcool, aliviava, a dor foi agravando, e agravou, e começou a sair sangue no meu ouvido, e eu ali criança, não entendia nada, tentava tirar, não resolvia, e comecei a desmaiar, e sentia muita dor, gritava. Por último eu acordei no hospital lá de Souza Aguiar. Quando eu acordei, o médico chegou com um pote, com uns tapuru, sabe, aquele bicho terrível, uns amarelão grande, 6 tapuru. Ele estava lá, naquele pote. A mosca entrou, deu problema nos 2 ouvidos. Até hoje eu não consigo entender por que deu problema se ela entrou em um, deu problema nos 2. Mas aquela situação veio a desenvolver uma inflamação, e eu fiquei atento, fazendo tratamento, reconhecendo as coisas. O patrão muito amigável, estendeu um período, muito ajudou, mas aquilo deixou muita sequela. O tempo foi passando, vim morar com a minha mãe. A minha mãe não tinha recurso para fazer um tratamento, o tratamento não se achava aqui no Rio, tinha que ir para São Paulo para operar, e meu ouvido fugava demais, dava um mau cheiro terrível. E a gente vivia, depois com a minha mãe herdou uma herança espírita, então a minha avó, mãe de santo, minha mãe participando desse contexto, servindo aos demônios, a gente como filho disso, também sentava na mesa, comia na bagunça, vivia na bagunça, mas Jesus entrou na minha vida. Aleluia. E quando Jesus entrou na minha vida, um dos milagres foi esse. Que já era um milagre estar vivo, mas são milagres que a gente não dá conta. Mas quando ele entrou, eu tinha ido ao médico, Hospital de Bom Sucesso, e o médico falou assim, olha mãe, eu já estava com 14 anos, a senhora precisa levar esse menino para São Paulo para ele operar urgente, senão ele vai ficar surdo, e as sequelas podem agravar, isso gerar outros problemas ainda maiores. Minha mãe tinha recurso para ir para São Paulo? Tinha. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, Senhor, eu já não aguento mais, é um mau cheiro, assim. Às vezes as pessoas se afastam por causa do mau cheiro. Vivia com algodão, não podia ir para a praia, não podia tomar banho de piscina, até para tomar banho de chuveiro, tinha que tomar banho com maior cautela. E aquelas inflamações, a dor sumiu, pus acabou. Até hoje, não sinto nada. Não operei, estou já com 40 anos de idade e eu vivo louvando a Deus. Mas eu precisei tomar decisões na minha vida jovem, porque o contexto em que eu vivia, eu decidia ou os outros decidiam por mim.
Aí vinha outro, o que você vai ser? Se você, vai virar um ogã, não, eu vou virar um crente maluco, mas eu não vou virar ogã. Aí então você seja crente. Não brigue com Deus. Minha mãe santo falava para mim, não brigue com Deus. Falei, mãe, vó, quando eu realmente me converter, eu vou virar crente maluco. E foi assim que eu fui. Aceitei Jesus, rasguei carteirinha de baile funk, peguei a roupa velha que tinha lá, de funkeiro, queimei todas elas, o que deu para dar, dei, que não deu, joguei fora. No outro dia alguém me via de bermuda, no outro dia eu estava de calça, moletão, sei lá, calça de veludo, calça do Elvis Presley, calça de sina, aquelas calças que tinha um bocão aberto. Os outros falaram, que isso, irmão, ficou maluco, que roupa é essa? Uma calça verde, e os outros olharam assim, eu falei, tô maluco, tô por Jesus, aceita Jesus, entrega a tua vida a Jesus, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus te ama, pronto. Os amigos que não eram amigos, revelaram logo quem era, e o meu amigo, o diabo tomou a boca dele e falou assim, esse era meu amigo, é meu amigo até hoje. O diabo falou assim, dou 30 dias eu te tiro da igreja, 30 dias você não vai permanecer. Eu falei assim, o sangue de Cristo tem poder, eu repreendo essas palavras na tua boca. Aí ele, o quê? Era o diabo na boca dele. O Espírito entrou, tentando fazer o quê? Blasfemar, recuar, perder a batalha que Deus estava me confiando, deixando eu tomar decisões. E eu fui me aprofundando, buscando a Deus. E eu via todo mundo dando lugar a Deus na igreja. E eu falei, Senhor, eu quero também ser cheio do teu Espírito. Como é que eu faço? Aí a pastora falou assim, olha, para ser batizado, nem todo mundo vai ser batizado não. Porque ela leu uma mensagem lá, que o homem foi lá e tentou pagar a apóstolo Pedro para receber o Espírito, é bíblico. O homem lá, o curtidor, ele era mágico, então ele viu o Espírito Santo atuando, e ele queria a presença de Deus, para ele ganhar dinheiro. Ele queria a presença de Deus para promover as situações favoráveis a ele. Quantos estão usando o talento que foi falado para se promover e não para adorar a Deus? Quem faz isso faz errado. Mas a Bíblia está dizendo que Deus procura não os que se promovem, mas os que adoram em espírito e em verdade. E agora Jó está lá, servindo a Deus, e seus amigos estão no debate, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, vai até o capítulo 30, e agora Jó faz pergunta para Deus, e agora no 37 Deus responde Jó, e agora já desenvolvendo lá no 40, Deus vira o cativeiro de Jó. Deus se levantou para responder Jó. Deus se apresentou, Jó, já que tu está fazendo tanta pergunta, porque Jó começou a indagar, meu Deus, por quê? O que está acontecendo? Onde está a minha inocência? Porque os amigos dele estão dizendo, o justo não sofre, o justo não pode padecer. Não tem aí, se tu serve a Deus, me mostra o que tu tem. Agora Deus é avaliado pelo que eu tenho? Não, Deus não é avaliado pelo que tem. Deus é avaliado pelo que eu reconheço quem Ele é, nem pelo que eu sou. Porque não pode avaliar Deus pelo que eu sou, porque eu sou humano, estou sujeito às fraquezas. A Bíblia diz que Elias era humano que nem nós, era sujeito às mesmas fraquezas. Mas orando a Deus, ele clamou a Deus, o fogo desceu do céu. Pediu a Deus para não chover, e ele falou, segundo as minhas palavras. Agora, aquelas palavras que ele está falando, é a palavra de Deus, que Deus já tinha falado com ele no particular. Mas ele, para chamar para si a responsabilidade, ele fica dizendo, assim fica sabendo entre vós, segundo a minha palavra, daqui a 3 anos não vai chover. E ele sai de lá. Eu falei, Deus, agora o Senhor falou que eu podia fazer, não foi? Então não fiz. Elias era ousado. Tanto é que a Bíblia vai dizer que João Batista, ele vem com as características de Elias. Ele vem com ousadia. Ele começa a dizer, arrependei-me vós lá. Ele está falando dos fariseus. Ele está falando daqueles que representavam a religiosidade, mas era uma religiosidade da boca para fora. Mas quando tinha que adorar a Deus de verdade, eles viravam as costas para Deus. No templo, no lugar de adoração,
eles estavam negociando, estavam fazendo bagunça. A Bíblia diz que Jesus entra em Jerusalém, em primeiro lugar que Jesus vai no templo, corrige, e ele vai dizer: vós, salteadores, tem feito da casa de Deus a casa que deve ser chamada casa de oração, convide ladrões. Jesus pega o chicote e sacode, aí revira a mesa deles, repreende ele e dá a dizer: a minha casa será chamada casa de oração. Corrige eles. E Jesus ali começa a sua jornada. Jó, Deus ouve, responde, e Jó então coloca a sua mão na boca, e lá no 42 ele vai dizer: agora eu sei que Deus, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te servia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os amigos que deram lugar à teologia errada, Deus foi de encontro a ele e falou assim: ó, Jó, vocês pegam a oferta de vocês, o sacrifício, e levam até Jó. Jó vai orar, porque Deus já conhecia Jó. Jó vai orar, eu vou ouvir a oração dele. Dependendo da oração dele, eu perdoo vocês. A vida de vocês está na mão de Jó. Olha só, Deus virando a situação. Olha como é que Deus faz as coisas. Às vezes nós estamos sendo perseguidos, e aí você está lá, passando aquele perrengue, aquela situação, mas você está lá: meu Deus, toma aí, Senhor, essa pessoa nas tuas mãos, entra, Senhor, liberta, Jesus. E a pessoa mesmo não quer nada com Deus, nada. É igual o Faraó, parece que até Deus que está endurecendo. Por quê? Porque chegou um nível de pecado que Deus já entrou em Eclesiastes 12, já não tem mais contentamento, Deus já não quer nem salvar. Existem pessoas que Deus não quer mais salvar. Eclesiastes 12 responde isso: buscai o Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual eu venha dizer: não tenho mais contentamento. A Bíblia fala entre o trigo e o joio. Quem é o joio? O joio é aquele que Deus não tem compromisso nenhum. Ele está vivendo, Deus está permitindo. Para quê? Para provar o trigo, para qualificar o trigo, para melhorar o trigo, e muitas das vezes para abençoar o trigo, através do joio. A Bíblia diz que é mistério que vem escândalo. É aceitável que vem escândalo. Para quê? Para que se manifeste os sinceros. Os sinceros estão ali. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Mas como é que eu faço? Intensifique a tua adoração. Não põe limite na sua adoração. Mas o diabo se levantou. Daí, irmão, adore a Deus. Tu não tem compromisso com o diabo, tu tem compromisso com Deus. Mas enfermidade, adore a Deus. Sirva a Ele com força. Sirva a Ele de coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e tu verás a glória de Deus. Aleluia. Quem pode adorar o Senhor? Aleluia. O diabo então teve que sair de perto de Jó. O diabo teve que tomar quilômetros e quilômetros de distância, e nem se atreveu mais nas reuniões de Deus se apresentar lá para fazer mais nenhuma acusação, porque Jó decidiu adorar a Deus. Eu estou decidido a adorar a Deus. Eu estou decidido a adorar a Deus. Eu estava fazendo seminário, nada contra, seminário é bênção. Meu pastor investiu, a igreja investiu em mim. Mas chegou um momento que isso criou uma exaustão muito grande. E eu falei: Senhor, eu preciso parar. Eu preciso parar porque eu não estou conseguindo conciliar tudo ao mesmo tempo. Estou muito desgastado. Eu já na aula de seminário, eu estava lá, batendo a pestana. Eu falei: eu não vim aqui para isso. Para mim fazer esse negócio é melhor parar, depois eu continuo. E aí eu falei: mas como é que eu vou parar? Porque a igreja investiu. Eu não posso chegar lá: irmão, vou parar o seminário, estou muito cansado. A Bíblia diz: esforça-te, e tudo quanto tem que fazer, faça conforme as tua força. Eclesiastes 10, 9. Fala na memória, 9, 10, está por aí. Tudo
Tudo quanto vier na tua mão, conforme a tua esposa para fazer, faça. Já não estava dando mais. A minha esposa estava acabando. E isso eu falei com Deus. Na quinta, na sexta-feira, eu falei com os irmãos que estavam juntos. Falei, ó, eu não estou aguentando mais. Estou acabando, tá aí. Eu não sei nem que eu... Meu Deus do céu. Jesus, é isso mesmo, Senhor? Certo? Me perdoe. Agora que eu olhei para lá. Fechando aqui. Naquele dia eu olhei e falei com ele, não dá mais, só se Deus me quebrar. Só se ele quebrar a perna, o braço, mas eu acho que o braço ainda dá para vir. Só a perna mesmo. Não, eu falei isso na sexta-feira, no domingo eu estava no hospital com a perna quebrada. Mas mesmo nesse processo aí que eu adorei a Deus mesmo, porque Deus me deu descanso, mas me colocou numa situação difícil. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, porque tudo está sendo registrado, tá? Eu peço perdão pelo horário, tá? Eu passei um pouquinho do limite aqui no horário, mas eu acredito que foi por uma causa do Senhor. Que Deus abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.